Antes de entrar na parte mais de carreira, eu vou falar uma curiosidade sobre mim, né? Uma que eu tô, acho que falando estranho, porque eu tenho a capacidade de fazer coisas inacreditáveis, assim, comigo. Tipo, há uns dias atrás eu fui pra praia depois de um ano, né? Daí eu fui pra Ilha do Mel, que fica aqui no interior do Paraná. E eu consegui pegar uma insolação na boca, velho. Tirou tudo, velho. Tive dentistas. Enfim, hoje eu já consigo falar melhor, né? Aí, pra completar, tive que fazer uma cirurgia na gengiva, então, tipo assim, eu falando tudo estranho, né? Mas fora isso, eu acho que dá pra perceber aqui atrás, eu tenho muitas plantas, eu tenho mais ou menos umas 100 plantas em casa, sou tipo a louca das plantas, a louca dos cachorros. Acho que essa é uma curiosidade aí sobre mim. Acho que antes da gente ser profissional, quem a gente é como pessoa também dita muito o nosso olhar sobre, né, sobre o nosso impacto e o modo como a gente age. Agora eu vou chamar a Valéria para se apresentar um pouquinho, né, só para a gente não entrar tão direto assim nas dúvidas e a gente se conhecer um pouquinho mais. Boa, Lady. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Valéria, eu tô como Interaction Feature aqui, porque eu sou a louca dos projetos. Interaction Feature é o meu próximo projetinho e vocês estão acompanhando uma parte dele, que é a Vaga dos Sonhos. Então, hoje eu sou Senior Product Designer no iFood, esse nome cabuloso, bem bizarro. Mas eu comecei muito do zero, tipo, a Lady, inclusive, estava comigo no meu primeiro projeto como UX Designer. Ela que me chamou, ela tinha feito uma startup, e aí eu falei, nossa, quero também. E aí eu comecei a aprender Photoshop, então eu fazia telas do Photoshop. Nossa, sim, Tô me sentindo, bem antiga. tô me sentindo um dinossauro nesse exato momento aqui com vocês. Mas em nenhum momento, assim, eu desisti, então eu fico feliz de não ter desistido, porque eu estou aqui para contar um pouco sobre trajetórias com vocês. Além do Interaction Feature, também tem o UX Kit. Então, o UX Kit eu compartilho um pouco mais sobre conhecimentos, comunidades, enfim. Mas feliz em compartilhar com vocês sobre mercado e carreira agora também. Ah, uma curiosidade. Eu quase morri na areia movediça e a Lady estava comigo nessa viagem. A louca inventou de ir para o Monte Roraima. E eu, mais louca ainda, falei, nossa, vamos, quando é que você vai? Ela falou, mês que vem. Eu falei, tá Cara, bom, sacou na só vamos. cintura, né? Nossa, eu afundei, não sabia que era uma areia movediça. A Leite estava muito lá atrás, ela não ia conseguir me salvar, tadinha. Detalhe, eu Ouvia, sempre quebrada, né? Eu acho que eu tava, tipo, já com a perna meio sim, mancando. Eu não conseguia andar. fui salva por causa de umas plantinhas que estavam, tipo, um pouco longe de mim. Eu consegui me puxar pro chão de volta. Foi... Enfim, tô viva, gente, tô viva. Tadinha das plantinhas, gente, eu gosto de plantas também. Douglas, você quer se apresentar pra galera? Falar um pouco sobre você? E uma curiosidade. Muito bom. Douglas, tenho 37 anos hoje. Meu background é de design de mídias digitais. Depois disso, eu fui trabalhando sempre com publicidade, com criação. Acabei como diretor de arte. Passei, acho que, os últimos 6 anos como diretor de arte. E aí quis continuar dando uma evoluída na área. Descobri o UX, estava nascendo nessa época, uns 4, 5 anos atrás. Fiz um curso na Impacta, onde eu fiz minha faculdade também. E a partir daí eu comecei a desenvolver alguns projetos para entrar na área. Peguei um freela bem legal com uma empresa irlandesa que faz design sprints. Então, eu era o consultor de UX nas sprints. Me deu uma bagagem ótima. E hoje eu sou responsável por um squad na Sky. A gente é responsável por um setor do site sky.com, que a gente está dando uma renovada em tudo lá. Basicamente é isso. Uma curiosidade, eu estava pensando aqui, qual seria a minha curiosidade? Já que você foi para o lado mais perigoso da vida, não é perigoso, eu falo assim, mas parece que é perigoso, mas não é. Eu faço palestras na Fundação Casa. Para quem não é de São Paulo, a Fundação Casa é uma FEBEM, vamos colocar assim. É um lugar onde as crianças ficam presas. E aí eu vou lá e converso com as crianças um pouco a respeito de cultura e sobre música e sobre uma perspectiva diferente de vida que elas podem ter, sem ser o background que elas já têm de criminalidade. Acho que é isso. Obrigado. Nossa, que fofo. Eu não sabia disso, Douglas. Que legal. É, Gente, eu vou compartilhar a tela então para a gente acompanhar as perguntas.
Vamos lá. Como iniciar quando já tem formação e não há possibilidade de fazer estágio na área? Vejo muitas vagas júnior pedindo pelo menos 1 ano de experiência. Leide, você sabe? Eu acho que aqui, antes de começar, de fato, na área, acho que um passo atrás dessa pergunta é a gente entender um pouco sobre o mercado mesmo, entender sobre a área, quer dizer. Tipo, né, você quer começar na área de UX, então, pelo menos, buscar algum conhecimento nisso, seja, por exemplo, em cursos mais rápidos, como é um bootcamp, ou então em algumas dessas comunidades não, tipo Coursera, sabe? Coursera, Udemy, enfim, esses cursos online, onde você vai ter pelo menos um contato inicial com a área, né? E isso faz com que você entenda um pouco mais de onde você tá entrando. Aí eu acho que a partir disso, você pode começar, às vezes, como um trabalho voluntário em algumas instituições, fazendo projetos muito pontuais. Você pode começar fazendo projetos. O pessoal faz muito projeto conceito, né? Que não necessariamente você vai se aprofundar tanto no todo, mas você pode, por exemplo, escolher uma área em específico, se aprofundar e fazer meio que um case disso. Por exemplo, o pessoal chama de redesign, né? Então, você, por exemplo, pode pegar um sei lá, o Spotify, ou qualquer coisa, enfim, que você queira usar como objeto ali de case, e aí você pode focar em algumas das etapas. A minha dica seria focar, por exemplo, na parte inicial, que é a parte de descobrimento do problema, né? E aí você fazer um case em cima disso. Aí, aos pouquinhos, você vai entendendo um pouco das dinâmicas e dificuldades que você vai tendo, e também você já vai ter algo para mostrar para quem tá te recrutando, né? Você quer complementar, Douglas ou Valéria? Eu ia falar que, tipo, eu acho muito legal a visão de, tipo, redesign e tudo mais. Tem um medo muito grande de as pessoas se aprofundar muito na parte de UI nesse ponto. E aí você acaba deixando de ser muito UX e vai muito pro UI. Claro, pode ser que você queira, sabe? Tipo, não tem problema nenhum. Mas se você quer trabalhar ponta a ponta do processo, eu acho que um caminho muito interessante é ver o que você pode fazer hoje. Por exemplo, quando eu comecei, eu via problema em tudo, gente. Eu via problema em casa, eu via problema nas plantas, eu via problema na rua, eu via problema nos amigos. Então, assim, tipo, existe um mar de problemas por aí. Tente achar alguma coisa real, pode até ser com uma ONG. Chega com os amigos que estão sempre buscando iniciativas e fala, cara, como é que eu posso te ajudar? Olha, isso dava para ser um produto. Vamos fazer uma pesquisa? Às vezes nem é um produto, tá? Mas só de você fazer o processo com alguma coisa que é real, que realmente acontece, isso já mostra uma maturidade muito grande. Quando você pega um Spotify, quando você pega um Nubank, o que é que seja, faz um redesign, você está indo com base de algo que existe e que provavelmente tem motivos de estar assim. Pode talvez não ser o melhor dos mundos, enfim, mas existem alguns motivos, existem times enormes trabalhando para aquilo ser o que é. E aí você não tem muito contexto, né? Então, peguem projetos que vocês estão vendo no dia a dia que pode ser uma solução para aquilo, enfim. Isso, eu acho mais factível isso também. E como você disse, focar no processo. Acho que tem a ver até já com a próxima pergunta, que é o que os avaliadores mais querem ver no portfólio de quem inicia na área. O pessoal tende muito a focar no começo, muito no resultado final, na interface. E acaba achando que, né, que as tomadas de decisões são muito em termos do visual disso. Então, focar no processo, tipo, de como é que foi a escolha daquele problema, a validação daquele problema, o processo como um todo até chegar, de fato, naquilo que está sendo, né, entregado, visto. Então, já engatando ali na segunda pergunta, é muito isso. O que mais querem ver é como é que você chegou naquelas decisões. Pode complementar, Douglas. Eu queria só colocar um adendo na primeira pergunta. Acho que basicamente você respondeu muito bem e você até deu sem querer, fez uma cronologia da minha história aqui. Eu vou me usar como exemplo. Depois que eu fiz o curso da Impact, eu queria muito entrar na área e pensei muito em fazer um rework de alguma coisa que já existisse e acabei não fazendo exatamente pelos motivos que a Valéria falou, porque muitas vezes a gente está mexendo em algum produto que já está num estágio muito mais avançado do que eu vou conseguir chegar sozinho. Aí a gente entra no social que você falou.
eu participava de um grupo pequeno de UX, acho que eram 20, 25 UX num grupo, e uma pessoa apareceu e falou, a gente está precisando de um UX aqui para fazer uma design sprint, é para um templo budista, vai dar um produto de um pessoal de um templo budista, é 100% social, quem quiser participar, a gente vai ficar agradecido, não vai ganhar nada. Eu achei a oportunidade interessante para ganhar um pouco de conhecimento na área, portfólio, etc., e participei dessa sprint com esse pessoal budista, era a empresa irlandesa, na verdade. E o pessoal gostou tanto do meu trabalho que eu fui convocado para fazer mais 8 sprints depois dessa. Nesse meio tempo fiz muito hackathon, eu sou o doido dos hackathon. Então, sem ter nenhum PJ, eu tive PJ nas sprints pagas, vamos colocar a verdade, mas sem ter CLT nenhum, eu consegui ter um ano e pouco de experiência dentro da área, sem precisar procurar uma empresa, CLT, todo aquele regime. Então, boa parte do meu background já estava embasado quando eu entrei, tanto que eu já concorri a uma vaga direto a Junior Planner, já acabei passando, já fui subindo os degraus de Planner, etc. E para complementar, aproveitando para responder a dois, eu acho que de novo vocês estão perfeitas. É mais importante os avaliadores entenderem o processo de pensamento que leva vocês a criar aquela solução do que uma tela bonita. A tela bonita vai contar? Sim, vai contar como skill de UI, você sabe mexer, você sabe fazer, mas o embasamento acho que é a coisa mais importante na nossa área. Acho que a gente vai tocar nesse assunto muito ainda. Douglas, aproveitando o gancho ali, perguntaram o que você fez no Impacta, se foi uma pós ou um curso livre? Eu fiz faculdade primeiro, design de mídias digitais, lá anos e anos atrás, quase 15 anos atrás, e depois eu fiz um curso livre de UX e usabilidade. Legal. Sobre a questão do que os avaliadores mais querem ver no portfólio, eu gosto muito de ver portfólios que tem muito um porquê das coisas. Porque geralmente quando você está iniciando, você faz as coisas e você fala, eu tenho que fazer uma pesquisa de profundidade, eu tenho que fazer entrevista com o usuário, mas você não sabe dizer o porquê. Tipo, por que você tem que puxar uma matriz CSD? Por que você tem que fazer um teste de usabilidade? Se você aprende os porquês, você tem muito mais flexibilidade e até depois na entrevista de responder. Tipo, por que você seguiu aquele caminho? Então, tentem ser bem questionadores quando vocês forem mostrar o case. Tipo, não é uma receita de bolo. A gente fala muito de processo aqui, mas não é uma receita de bolo. Uma coisa que você faz aqui vai ser aplicada em outro lugar. Mas tentem explorar outras formas diferentes, pensando em realmente o porquê que você está fazendo aquilo. E assim como não tem uma receita de bolo, né? Acho que muita gente, principalmente quando está começando, se prende muito a frameworks, né? De tipo, vai o double dial, não tem que seguir tal etapa, começar nessa, naquela outra. Enfim, com o tempo você vai ganhando habilidade, mas se foca em pesquisa. Tipo, o começo é sempre uma pesquisa que você vai validar, depois você vai validar alguma coisa em torno de um problema. E que informação, que dado que você vai trazer para que aquilo não saia da tua cabeça, né? Eu acho que é muito nisso, assim, trazer evidências para cá. Sim, e aí pegando um gancho de plataforma, cara, eu sou contra ferramentas, tá? Eu acho que, tipo, a melhor ferramenta é você. Você é a melhor ferramenta. Tipo, se você colocar no Behance, no Notion, no Medium, no site próprio, enfim, tanto faz, whatever. Whatever, tanto faz, gente, desculpa. Os termos de inglês do dia a dia. Eu ia falar mesmo. Mas, assim, visão de longo prazo. O Behance é muito legal para você entender o que as outras pessoas estão fazendo e elas te darem feedback do seu trabalho. Então, é uma plataforma incrível para ter os curtidos, os comentários, se você quer mostrar isso no case, é o Behance. O Notion, ele é muito... Eu sou muito fã do Notion, meu Deus. Mas o Notion, ele é muito fácil de usar. Ele é muito simples. A curva de aprendizado dele é simples e você consegue sempre mudar ele em tempo real. Então, ele é muito mais fácil de você sair evoluindo o seu portfólio. Por exemplo, eu não terminei o case, eu posso mostrar mesmo assim? Pode. Deixa no Notion, você vai construindo aos poucos, ele vai atualizando em tempo real. O Medium, muito legal da galera comentar e também tem uma visibilidade bem grande. Se você gosta de contar histórias, se você é muito bom em storytelling, o Medium é um local genial para você. E o site próprio, aí tem mais dificuldades, né? Se você sabe codar,
que nem eu não sei, faça o site próprio, se você quer isso para você. Eu acho muito difícil porque a minha experiência eu crio o site, deixo lá e eu nunca mais mexo nele. Eu tipo, simplesmente esqueço que ele existe. Só para mim Acho que responder, o meu exemplo, hoje eu tenho Behance e Medium. Eu acho que o Behance para mim é uma plataforma mais visual e o Medium é uma plataforma mais escrita. Então, depende do case que eu estou desenvolvendo, eu vou postar ou no Behance ou no Medium. Costumo não postar nos dois. Depende muito do projeto, do que o projeto está envolvendo. Mas basicamente é isso. o meu caso já é ao contrário do Lucas. Do Lucas não, do Douglas. Perdão, Douglas. Eu nunca tive portfólio. Eu sempre apresentei no máximo um case, se me pediam. E é bem isso que a Valéria falou. Acho que a melhor forma de se apresentar foca no processo. Se você souber explicar muito bem um processo, tanto faz qual vai ser a ferramenta, a mídia social, seja lá o que você quiser mostrar. Mas tenta estar seguro daquilo que foi feito, como que foi feito, que resultados que eram, né, que vocês esperavam, quais eram os problemas que tinham que ser validados, enfim. Eu, por exemplo, quase 10 anos de carreira, eu nunca fiz portfólio. Eu sempre fui ali, né, no gogó, como dizem alguns. Então, acho que é de tudo um pouco ali. Depende, né? Tem empresa que vai exigir, tem empresa que não vai exigir, tem empresa que vai exigir um case, não vai nem querer olhar para o teu portfólio, né? Vai ser algo opcional. Mas focar nisso aí. Vamos para a próxima pergunta, galera, pelo nosso tempo? Que tipo de perguntas técnicas são abordadas em uma entrevista para a área de UX e Product Design? Acho que uma das clássicas vai ser sobre, né, sobre o processo em si, tipo, quais foram as dificuldades que você teve, né, se você faria alguma coisa de diferente. Essa é muito clássica, a de fazer alguma coisa diferente, que é muito mais para você, ali a gente quer pescar uma, quanto à própria autoavaliação da pessoa, né, como que ela lidar, por exemplo, a nossa área é uma área onde tem muito ego, né? A gente lida com validação e palpites e achismos e dados também o tempo todo. Então, essa pergunta às vezes que ela tem uma faca de dois gumes, né? A gente quer testar duas coisas. Uma para ver realmente o quão seguro você estava daquilo, né? Que você mostrou. O outro para testar também, testar não, né? Mas para dar uma olhadinha ali na tua humildade. Né? Então, quando você faria alguma coisa de diferente, né? Aí você poderia dizer, em vez de aplicar isso, acho que eu faria aquilo, acho que em vez de seguir por esse caminho, eu seguiria aquele, enfim. Ou falar dos teus aprendizados, né? Tipo, quais os teus maiores aprendizados ali? Geralmente vão perguntar também sobre como é que é o time de... Como é que você lida com outros times, né? Geralmente a nossa área lida muito com time de desenvolvimento e time de negócio. Então, como é que era a sua comunicação? Como é que você passa alguns entregáveis para essas pessoas? As perguntas não são tão técnicas no sentido, você faria... aplicaria essa técnica ao invés daquela? Como, por exemplo, muito da galera do desenvolvimento, né? Como é que você resolveria essa situação? A nossa área, a gente lida com pessoas o tempo todo. Então, geralmente, as perguntas elas não vão tanto para esse viés técnico, elas vão muito mais para o viés de como que você se comporta naquela situação. Né? Eu até reformularia um pouquinho essa pergunta, né, que eu acho que é algo que não fica tão claro quando você está entrando. Não sei se vocês concordam, Lucas e Douglas. Aliás, Lucas e Douglas não. Douglas e Valéria. Gente, onde eu tirei o Lucas? Eu nem conheço o Lucas, Meu velho. Deus, quem é Lucas Leite? Quem é Lucas? Boa pergunta. Assim, pelo que eu entendi dessa pergunta, quando você fala perguntas técnicas, já rolou um case, ou você está apresentando um case, ou algo do tipo. Eu gosto muito de desenhar o processo, eu faço isso. Sempre que alguém apresenta um case para mim, eu desenho o processo. Eu vejo, faço duplo diamante, e aí eu entendo, tipo, tudo que a pessoa me explicou, o que ela já passou pelo duplo diamante que ela não passou. Geralmente você não passa na etapa final, porque você está começando, você não tem experiência com dados, você não sabe como funciona a teste de usabilidade. Então é tipo uma etapa mais invisível para você, sabe? Tipo, você não tem experiência. E tá tudo bem, a gente sabe, recrutadores sabem, todo mundo sabe. Todo mundo com o mínimo de maturidade em design, né? Mas, tipo, o que eu gosto de perguntar muito beleza, você fez esse case, e agora qual o seu próximo passo?
Ou o que você faria agora para validar isso? Ou como você priorizaria isso para o negócio? Então, tipo, UX e Product Design são coisas diferentes e eles vão ter perguntas diferentes. Então, na parte de UX, a pessoa vai se preocupar muito mais com a parte da pesquisa, a parte da interação, como se faria para validar uma hipótese, ou validar essa ideia, ou validar o produto. A parte de Product Design, ele vai se preocupar com todas as pontas. E aí envolve negócio também. Então, tipo, do lado de negócio, como você faria aquilo ser relevante? Ou por que aquilo é relevante para o negócio? Então, você tem que entender um pouco mais de o business, né, da parada, tipo, como funciona marketing, como funciona as outras áreas para poder você conseguir responder esse tipo de pergunta. É isso. Pode falar, Douglas. Não, tá perfeito. Acho que a gente consegue resumir, pelo menos para a parte de UX, como product, a Aval foi perfeita, as hard e as soft skills. E aí, geralmente, a entrevista vai ter algumas perguntas relacionadas a isso, mas não de uma forma técnica. Vai ser, tipo, a hard skill vai ser qual é o seu processo de solução de problemas, e aí você vai tentar definir um pouco do seu processo de discovery. E as soft skills geralmente você nem vai perceber, vai ser mais a pergunta de como você interage com outras pessoas e etc. É até um conselho que eu dou para a pergunta lá de cima de como se preparar. Tem muita gente que esquece das soft skills e acho que isso deve ser cada vez mais focado, sabe? Mas acredito que a gente vai acabar falando disso mais para frente. Legal, exatamente. Como se preparar para uma entrevista na área? Douglas, você quer começar essa? Você tá falando de soft skill, eu acho que envolve bastante. Pode ser. Primeiro, acho que vai depender muito do cargo que está sendo envolvido na situação. Mas eu acho que para falar num contexto geral, eu acredito que basicamente embasamento em cima de tudo que você for falar e propor. E acho que segurança é importante também. Há quem diga que você tem que mostrar o conhecimento da empresa, você tem que mostrar. Há quem diga que você tem que mostrar valor, que veste a camisa. Geralmente eu não faço isso. Eu só tento chegar lá imaginando já o que vai acontecer. Para isso eu dou uma boa lida a respeito do perfil da empresa, objetivo de negócios. Então eu já tenho uma ideia legal do que vai acontecer, de qual rumo vai ter. Às vezes eu sou totalmente surpreendido. Mas eu acho que você está calmo, você está confiante de que você tem embasamento bastante para conversar com as pessoas e encarar aquilo como uma conversa, na real. Eu acho que também é um ponto importante você tentar cada vez menos estar menos nervoso e tratar como uma conversa. Não é algo que vai ser tipo de primeira. Acho que todo mundo aqui já passou por isso. A gente tem cargo legal, mas todo mundo já tentou 1 milhão de vezes antes de conseguir chegar em qualquer lugar. Importante se preparar para a entrevista, na real também, é muito de saber encarar o não que você acabou de receber antes e não deixar esse não te trazer algo negativo. Hoje eu sei, dentro dos cases que eu tenho, que, por exemplo, esse último trampo que eu tô da Sky, eu só peguei ele porque eu recebi vários outros nãos antes e esses nãos me aperfeiçoaram até o ponto que eu cheguei hoje. Então, acho que levar isso muito em consideração e, tipo, eu recebi um não, legal. O que eu posso melhorar? O que eu aprendi aqui? Deixa anotadinho, guarda, muda o mindset, faz o que você puder, mas encare os nãos como algo positivo também. Basicamente é isso. Surgiu uma pergunta ali no chat que vem muito a ver com o que eu já ia dizer também sobre essa questão da preparação. Alguém está perguntando o que dizer, aliás, que já vi algumas vagas que procuram pessoas compatíveis com a cultura da empresa. O que isso quer dizer e como saber se temos essa cultura, né? Acho que é algo bem importante de você fazer também antes, Nando. Tem a sua parte pessoal e tem a sua parte de também entender que um processo seletivo ele é dos dois lados e que você também pode entrevistar, você também pode perguntar. Então, você estudar um pouco, minimamente, sobre a empresa, tipo, qual que é aquele ramo, qual que é o desafio, dá um Google ali, quais são as últimas notícias, tenta ver com pessoas que já trabalham lá dentro de áreas afins ou da mesma área, como é que é trabalhar lá,
Vai mesmo na cara dura, eu queria saber como é que é por aí, o que você acha. Vai um pouco mais específico também no que você quer. Por exemplo, se você quer saber sobre o clima organizacional, se você quer saber como é que é os processos, se aí é muito pesado de meta, você, sabe? Já vai também direcionando um pouco também a pergunta. Então, assim, minha dica é, tipo, você também pode entrevistar, então você vai fazer perguntas, tentar stalkear ali a empresa, para também fazer perguntas nesse momento, acho que é bem importante, porque uma pergunta que geralmente o pessoal meio desmonta na hora da entrevista é o porquê que você quer estar ali. Geralmente é uma das últimas perguntas que vão te fazer. Ainda muito, por exemplo, tem empresas que fazem 2, 3 processos, e vai ser quase unânime. Independente de com quem você vai falar, se vai ser o cara do RH, se vai ser a pessoa que vai ser teu coordenador, o teu líder, o teu par, vão te perguntar isso, por que você quer aquela empresa, né? E aí que vem esse know-how de você entender também o que aquela empresa o que falam dela, então tentar dar uma olhadinha nisso, não ir muito também só focado em você, lembrar que é um processo dos dois lados. E eu acho que o outro é tipo, toma um chazinho na noite anterior, tenta não pirar tanto. Eu sei que é complicado porque tem todo um peso, né, do que aquilo vai significar na tua vida, enfim. Mas o nervosismo na hora ali talvez não te deixe tão confortável. Eu já vi pessoas incríveis serem desclassificadas muito pelo nervosismo, por não conseguirem passar aquilo que elas realmente são. Porque quando a gente está avaliando do outro lado, a gente está muito pensando em onde que aquela pessoa vai se encaixar dentro do time que ela vai entrar. Então, por exemplo, se a pessoa estiver muito nervosa, se a pessoa estiver muito insegura, eu já penso, puxa, essa pessoa dentro daquele time, ela não vai conseguir bater de frente com quem precisar bater de frente, ela não vai conseguir ter a velocidade que eu preciso. Então, tentar mostrar ali essa tranquilidade de quem você é, de fato, porque às vezes essa questão do nervosismo é que atrapalha a gente. Então, é tentar, sei lá, fazer uma meditaçãozinha, fazer alguma coisa nesse sentido e também estudar o lado da empresa. Nossa, Leide, você falou tão bonito agora que eu vou até cortar essa gravação e vou colocar num podcast, assim, loop. Nossa, é exatamente tudo que você falou, juro, assim, eu nem vou mais complementar. Diz o Douglas que é um complemento, mas olha, assina embaixo. Como mostrar no currículo que estou em processo de transição de carreira? Tá? Uma coisa assim, isso eu falo das pessoas que eu tô mentorando algumas pessoas. Parece que as pessoas querem apagar o passado delas. Tipo, não apague o seu passado, sabe? É uma bagagem muito rica, muito rica. Tipo, um dos mentorandos, ele tinha uma bagagem de educação. Tipo, ele era professor. Falei, caramba, velho, olha que sensacional. Você sabe lidar com pessoas. É basicamente isso que eu tô entendendo quando você fala pra mim que é professor. Que você sabe lidar com pessoas, você sabe ensinar, você sabe ser didático e você sabe contar histórias que conseguem, tipo, sair do zero conhecimento pro, tipo, conheço alguma coisa. Então, não apaguem a bagagem de vocês. Claro, deixe bem claro que você está na área de UX, UI, enfim, Product Design, que você está entrando nesse mercado, mas coloque no currículo, tipo, que você é um profissional, sei lá, de engenharia, que você é um profissional de marketing, que você trabalhou com agências, não sei. Não apague esse passado. Eu concordo. E tem eu acho que é um artigo do Fred, do Usabilidoido, que ele chama, eu acho que é a experiência do profissional de experiência, que é justamente você viver, né? Você, tipo, tem gente que simplesmente não adquire, tipo, tanta experiência, tipo, do passado, né? De outras coisas que você já fez, pelo menos assim, ninguém que eu digo assim, da minha área, assim, começou exatamente nisso. Sei lá, você quando tem 15 anos, 16 anos, eu, por exemplo, comecei a trabalhar muito cedo. Eu fiz várias outras coisas na vida. E essas coisas também me ensinaram a ter um outro olhar, né, para a profissão. Você não vai pagar isso. E a experiência é também, tipo, quanto que você capta coisas que você vive, tipo, você sabe, quanto que você viaja, o quanto que você se expõe a leituras, enfim, experiências, né, como no geral. Então, acho que é bem isso, assim, não se apaga, né, isso. Você vai trazer alguma coisa dali, você vai trazer um aprendizado, seja ele qual for. Seja ele como lidar com pessoas, como lidar com... Você pode ser um profissional sênior já na sua área, que, né, que foi antes, isso te ensinou muita coisa. E tenta deixar isso em evidência, então.
né? Seja ele numa soft skill, seja naquilo que você tem uma expectativa na área, seja em alguma coisa que te incomodava e que você você quer aplicar isso como uma melhoria, digamos assim, como uma oportunidade para trazer para cá, né? Tenta não levar também para o lado das lamentações, né? Ah, porque na minha área era assim, assim, assado, né? Aí começar a contar os muros das lamentações. Tenta tirar isso que te incomodava e qual que é a tua expectativa, já com uma ideia de oportunidade, alguma coisa assim nesse sentido, né? Porque senão você já vai entrar na Sim. bad na área. Ô, Leide, achei bem interessante essa questão do Fred. Eu adoro o Fred, o Frederick Van Amstel. Se depois você puder compartilhar esse link, seria ótimo. Deixa eu colocar um Vou adendo aqui procurar. rapidinho. Eu acho que a gente tem dois lados a colocar aqui. O primeiro é que, como UX, acredito, eu posso estar enganado, mas acho que somos uma das áreas mais inclusivas de profissionais de qualquer outro. Uma vez que talvez a galera que está começando não tenha ainda muito essa percepção, mas quem está dentro realmente tem a percepção de quanto mais diverso for o seu squad, o seu círculo de pessoas, mais diversos vão ser os pensamentos e mais uma ideia refletida de usuário você pode ter a partir de conexões com diferentes tipos de pessoas. Então, do lado profissional, é sempre bom a gente ter profissionais de diferentes áreas, diferentes formações e diferentes tipos de pessoas, porque isso vai trazer diferentes pontos de vista. E outra coisa é o que a Leide estava falando. Por mais que você tenha feito qualquer coisa profissionalmente no passado, alguma coisa você tem de proximidade com UX, com pessoas, ou com processos, ou com o que for. Aqui no chat teve alguém que disse que é designer, né? Acho que era Um design designer, editorial, bibliotecário. editorial. Ela tem uma fundamentação de diagramação, perdão, que deve ser horrorosa perto do que eu faço, de horrorosa no sentido positivo, tá, gente? Então, você já tem um background de UI legal aí. Você sabe diagramar as coisas, você sabe o que é um CTA, você sabe como colocar as coisas. Arquitetura da informação, né? Dioga, perdão, professora, você sabe muito bem entender as dores das pessoas. Se você era professora de criança, você sabe que muitas vezes a criança não vai te transmitir diretamente o que ela está passando, mas você consegue entender que tem uma dor por aí, extrair essa dor dela. Essa é a raiz do nosso trabalho. Tudo tem um background que você pode usar como UX. Tudo. Bibliotecária deve ter uma noção absurda de planejamento, de organização, tudo você consegue colocar um pouquinho ali dentro da área. Eu também vim como designer gráfico, trabalhei anos fazendo capa de CD, flyer de festa, mas valeu. Douglas, acho que eu posso dar um exemplo até um pouco mais prático também. Eu trabalhei, antes de entrar na área de design, eu trabalhei muitos anos como digitadora, né? E depois que eu entrei, também fui designer editorial. E o que eu tirava dali, que eu tentava trazer um pouco para a área, né? Por exemplo, eu sempre trabalhava muito com times multidisciplinares. Então, tinha pedagogos, tinham psicólogos, assistentes sociais. Aí eu pegava isso que eu sei que tem a ver com a nossa área. Tipo, eu tenho facilidade em lidar com pessoas de diferentes áreas, né? Consigo me comunicar bem com eles e entender as necessidades. São contextos e entregas diferentes, claro, mas o desafio é similar. O de design editorial, por exemplo, entende muito sobre arquitetura de informação, que é, né, uma das nossas bases como profissional, você entender quais são as prioridades do que vem né, antes, depois, tanto em fluxo quanto em tela, enfim. Então, eu trazia esses aprendizados de lá para cá, né? Eu falava, olha, né, eu estou começando, enfim, mas eu tenho uma boa base do que é uma arquitetura de informação, porque eu usava isso assim, assado, de pesquisa, porque eu fazia isso, eu entrevistava os professores, eu entrevistava os alunos, era outra nomenclatura, eram outras entregas, mas são desafios parecidos. Então, você pode meio que fazer essa tradução do que é o dia a dia do design, né, do designer, perdão, do designer com a tua ex-área, né, ou com a área onde você está em transição ainda.
Então, tentar fazer meio que essa comparação ali para deixar um pouco mais claro e um pouco mais seguro de que você sabe onde você está entrando e que você já passou por situações pelo menos similares, você tem alguma noção ali. Só para fechar bem rápido, quanto às duas mensagens que mandaram aqui, que provavelmente o RH não vai estar a par disso tudo, aí é legal você deixar isso implícito, por exemplo, no primeiro contato que você pretende ter com o RH. Se o seu primeiro contato que pretende ter com o RH é via currículo, coloca lá no seu currículo que você foi professora durante anos e que ser professora te trouxe um conhecimento XYZ que agrega hoje na minha transição de carreira para UX. A bibliotecária é a mesma coisa, etc, etc. Faça com que você seja necessária, mostre-se necessária, mostre que você, por mais que tenha um background diferente de UX, certas metodologias, certas skills você consegue trazer e tá um pouco mais adaptada no ambiente. Boa. Nossa, Eu perfeito, acho que tem bastante trilha aí para falar. A gente tem um tempo curto. Eu acho que a Camila queria falar, porque ela levantou a mãozinha, então eu queria dar voz para ela. Camila, você queria comentar? Tá, eu acho que talvez você esteja falando, mas a gente não tá te ouvindo. Eu não sei se seu som tá funcionando. Tá. Camila, dá uma olhadinha no seu microfone, eu acho que não tá funcionando. Ah, droga. Agora eu estou te ouvindo. Oi, estão ouvindo? Ouvimos. Tô. Alô? Ah, eu acho que meu microfone está com um pouco de mau contato. Boa noite, gente, tudo bem? Boa noite, Camila. Não, a minha dúvida era essa, assim, de manter os dois portfólios, né? Por exemplo, no LinkedIn, ter esse portfólio desse histórico, né, da carreira, porque eu também faço ilustração, já fiz trabalho de ilustração para livro, em mercado editorial já fiz bastante coisa, assim, e até na parte digital também, editora, sabe, curso. E aí eu fico na dúvida de ser uma coisa muito, muito aberta, sabe? Do tipo assim, o que essa garota tá fazendo aqui, sabe? Ou seria melhor focar em UX mesmo, mesmo que sejam trabalhos de curso. Eu tô fazendo um bootcamp agora, não é ela? Então, o que eu vou ter de portfólio agora vai ser mais trabalhos do curso mesmo, entendeu? Então, eu fico sempre nessa dúvida do que expor, né? Se eu expor também muito do meu portfólio anterior, eu vou estar mostrando que eu estou muito apegada a uma área da qual eu quero sair, né? Que eu quero modificar. Então, eu fico sempre nessa dúvida de como abordar. Mas eu achei legal o que o Douglas falou, isso de buscar skills assim que façam sentido para UX, né? Eu vejo que eu tenho muita facilidade em olhar uma interface e ver, caramba, isso aqui tá num desalinhado horroroso, ou, sabe, essa parte visual grita, né? De analisar e tal. Então, eu acho que isso, de tanto diagramar, de tanto ver é, esses produtos em tela e tipografia e tal, mas às vezes fica uma coisa muito evasiva, sabe? Eu não sei como materializar isso em algo palpável para o empregador. É isso. Camila, acho que você pode, acho que seguir esse caminho que o Douglas trouxe, né? Tipo, de tentar sintetizar quais foram os teus aprendizados e como é que você traria esses aprendizados para a área, né? E o Assim. outro, eu acho que você não precisa se estender no seu currículo daquilo que você não quer focar agora. Você pode fazer só um grande resumão, né? Trabalhei 6 anos, assim, assim, assado, né? Desenvolvi isso, isso, isso. Passei por esses desafios e tal, mas numa coisa só. E aí, a partir dali, você vai, né, conforme você vai ganhando carreira, você vai detalhando um pouco mais. Mas eu não me estenderia, por exemplo, no currículo dessa outra área. Eu só faria um grande resumo, por exemplo. Tá. Entendi. Douglas, a gente tem um minutinho para responder essa, porque a gente já tem bastante coisa, senão o Zoom, não que a gente não queira ficar mais tempo aqui, mas a versão gratuita só deixa a gente ficar 1 hora, senão ele vai encerrar a sala sozinho. Aproveita, Camila, que você tem esse background mais UI, usa a parte de trabalhos antigos para botar esse background em evidência
E na segunda parte do seu currículo, você coloca o que você estudou, que é relativo a algo diferente do que você já sabe. Então, por exemplo, eu fui diretor de arte durante anos, então isso me fez ter uma boa noção de prototipação. Mas, em compensação, o que eu não tinha eram essas skills que eu fiz aqui nesse curso, naquele curso. Então, eu desenvolvi meu currículo elaboradamente. É isso. Ah, tá. Muito obrigada. Como demonstrar os projetos no portfólio passo a passo bem detalhado ou principais tópicos? Portfólio é meio amplo, né? Tipo, você pode ter 2, 3 cases, enfim. Eu gosto muito de um case bem detalhado. Não sei qual é a visão da Lady ou do Douglas, mas eu gosto quando a pessoa tem um case bem detalhado porque eu consigo acompanhar o processo dela. Se você tem 3 cases e, tipo, eles são muito superficiais, eu não entendo ainda muito bem. Não tem uma linha lógica, né? Tipo, putz, mas a pessoa é muito research, mas cadê o resto se ela está se aplicando para product design? Então, depende muito da quantidade de projetos que você tem nesse portfólio e o quanto você se aprofundou em cada um deles. Mas se você tem um case, já é o suficiente. É só para ter a primeira conversa. Eu também gosto disso. Eu acho que um case bem feito vale mais do que 10 coisas. O pessoal acha que volume é Não, qualidade, gente. nem... tem gente que fica muito preocupado. Só depois que eu tiver 10 coisas, aí que eu vou mostrar, para dizer que eu tenho muito conhecimento, ou que eu já tive muita experiência. Acho que um case muito bem detalhado, pelo menos com a seguinte estrutura, de qual que era o problema, qual que era o desafio, né? Quem que estava envolvido, quais foram a metodologia que você usou, você fez tal pesquisa, com quem que você validou, quais foram os resultados esperados, e um plus, assim, que, nossa, brilha o olho de qualquer um, tipo, se você metrificou isso, se você mediu, né, depois que você preparou tudo isso, se você mediu isso e trouxe resultado, e quais foram esses resultados, ou se não trouxe resultado, também dizer quais não foram os resultados. E aí, quando geralmente você mostra isso, é que vem a típica pergunta que a gente falou agora há pouco, que é quais foram os teus aprendizados e o que você faria de diferente aí. Então, acho que uma estrutura básica é um pouco disso. Boa. Sobre a extensão do case ou do portfólio, se você tem 10 cases diferentes, o recrutador não vai ter tempo para isso. Mas se o seu case é aprofundado, mas no nível certo, por exemplo, tem imagem do que você fez e um textinho explicando um pouco, já é o suficiente, sabe? Não precisa se prolongar muito. Ninguém gosta de textão, ninguém gosta de textão no WhatsApp, ninguém gosta de textão no portfólio. E geralmente quando você está mostrando o case, é muito uma conversa. Então, o recrutador... Geralmente não vai ser o recrutador que vai querer te ver case, na verdade. Quem vai ver vai ser realmente o pessoal da área. O recrutador ele vai estar muito mais interessado em validar se você está na senioridade que você diz que está, né? E se você já teve a experiência que você diz que tem. O olhar do recrutador é outro. O olhar de quem vai te avaliar, de fato, é muito mais esse entendimento. E pelo tempo, eu geralmente gosto que não passem de 15 minutos, porque você vai pausando, você vai conversando, discutindo com quem está te avaliando. Gente, só um parênteses, porque eu acho que a gente tem 10 minutos. Rola, será que da gente depois abrir se essa sala aqui realmente encerrar, só para a gente não correr tanto, a gente abrir um outro link e mandar aqui para a galera um pouquinho antes? Lady, eu acho que rola, mas eu acho que a galera também tem um tempo deles, tem outras coisas. Verdade, né? Eu ia sugerir a gente ou responde isso depois, sei lá, faz um Mediumzão, um LinkedIn post, manda por e-mail, não sei. Ou faz uma segunda rodada, a gente pode decidir. Boa. Então vamos para a próxima pergunta, né? Quais as habilidades mais importantes para entrar em UX vindo de outra área? Vejo muitas vagas pedindo habilidades diferentes e não sei em qual focar primeiro. Olha, aqui realmente a área, como assim, não, é uma área que é relativamente nova, mas não é tanto, né? Às vezes nem as próprias empresas sabem direito o que elas querem, e elas não têm tanta definição, só para que fique claro e calma o coração de vocês também, né? Tem muita empresa que ainda está aprendendo também o que é o X, então às vezes eles vão pedir 500 mil coisas, que nem tem nada a ver com o X. Às vezes é um webmaster, ou seja, um cargo que já nem existe mais hoje, mas a galera ainda insiste em chamar. Ou, sei lá, enfim, tem que dar uma filtrada. Eu acho que o primeiro passo é você entender o que você também já entende ali,
de quais são as suas habilidades, tentar meio que dar um match nisso, ou fazer um benchmark, ou seja, fazer uma análise de concorrentes, digamos assim. Pega, sei lá, 5 empresas que você queria trabalhar muito, dá uma olhada no que elas pedem. E aí você vai olhando o que tem em comum. Aí você vai entendendo, dá uma pesquisada. Isso aqui eu não sabia o que era, agora eu já sei. Enfim, mas basicamente as pessoas vão querer saber muito sobre quais são tuas skills de pesquisa, tuas skills de visual. Acho que me vem na cabeça assim, os principais 2 pilares, acho que é esse, né? Um pouco do que você entende por pesquisa, o que você entrega também na parte de visual. Tem umas coisas meio soft skills também, né? Eu acho que o Douglas já comentou isso, mas comunicação, você saber passar um conhecimento, você estar aberto a ouvir. Então, a gente tem já a ouvir, entre aspas, tá, gente? Enquanto eu tô falando aqui com vocês, eu tenho certeza que tá todo mundo se respondendo aí na mente. Então, existe o ouvir em profundidade. Se você consegue ouvir em profundidade, em que eu sou eu, mas você é você, e eu consigo saber, tipo, distinguir o que é uma resposta que eu quero e o que é uma resposta real, você já tem 90% do caminho. Então, saber ouvir é uma habilidade incrível e difícil de conseguir. Eu vi a galera falando sobre segunda rodada, Lady e Douglas. Eu acho que a gente vai fazer uma segunda rodada. É super top, super top. Só para responder a minha parte dessa pergunta, o meu background foi, eu fiz o curso da Impacta, de UX Usabilidade. No curso eu consegui, não foi um curso extenso, acho que foi 40 horas, eu consegui ter uma ideia de todas as metodologias que envolviam o processo de UX, e a partir daí eu sentei comigo mesmo e pesei quais essas skills eu tenho, quais essas skills eu preciso aprender, e foquei em estudar as skills que eu achei que eu tinha um atraso por 10 anos em uma outra área. Então, por exemplo, pesquisa, quando eu descobri que tinha que pesquisa, eu fui me aprofundar em pesquisa. Quando eu descobri que tinha que fazer tal coisa, eu fui me aprofundar em tal coisa. Sempre lembrando que tem bastante soft skill que muitas vezes não é lembrado num curso, como que é o que a Val falou, comunicação, saber expor uma ideia, etc. Legal. Será que dá tempo mais uma? Eu acho que dá tempo de mais uma, e pelo que eu tô dando uma olhada aqui, tem muita coisa que a gente já respondeu, estão perguntados de modo diferente. Eu acho que a gente já acabou abordando. Qual é o Eu processo escolhi. de contratação? Qual que você quer escolher, Lady? Tem essa de como sei se sou pleno, sênior, né? Eu acho que é uma pergunta que ela acaba também sempre muito permeando a gente. O que precisa saber de um júnior, né? O que precisa saber de um pleno, de um sênior. Eu acho que acho que responde um pouquinho de tudo ali também. Vocês concordam de ser essa? Sim. Acho que do júnior, cara, ele tem um entendimento inicial sobre a área, né? Então, não vai vir alguém tão cru que não sabe nem do que a gente está falando, né? Pelo menos, assim, isso aqui não é batido no martelo, escrito em pedra, nem coisa do tipo. Tem sempre uma discussão longa sobre isso, dos 2 vertentes, do júnior, que é aquele que nunca teve conhecimento nenhum, e do júnior, que é aquele que veio do estágio, enfim. Mas, independente disso, é uma pessoa que ela tenha muita curiosidade no olhar dela. É uma pessoa que ela corre atrás, ela tem muitas dúvidas. E tá tudo bem ela ter muitas dúvidas. Eu acho que o que mais busca mesmo é esse olhar de curiosidade, essa vontade, a proatividade em aprender, em questionar, principalmente sobre o questionar, né? Então, acho que o do Júnior é muito isso. E ele vai, sim, ter muitas dúvidas, ele vai dar um emaranhado de coisas, enfim, até chegar numa solução, ele vai querer meter os pés pelas mãos, já vai querer o resultado final, em vez de seguir o processo, enfim. O pleno, ele já tem essas dúvidas já mais sanadas, a ansiedade aí, nesse ponto, já um pouco mais quieta, enfim, mas ele ainda precisa de um suporte para grandes tomadas de decisões. Geralmente, ele já consegue tocar um projeto sozinho, mas ele ainda precisa ali muito de um amparo, né? E o do sênior é aquele que sim, ele vai precisar de um suporte, mas ele vai pegar tipo um grande problema e ele já vai conseguir estruturar como que ele vai
de como que ele vai trabalhar, né? Quem que ele vai precisar acionar, quais são os tipos de entregáveis. É como se ele fosse eu posso estar usando um termo horrível, né? Mas é como se ele já fosse o seu mini-chefe, sabe? Então, tipo, não precisa ninguém dizer o que que você vai fazer ou o que que você tem que explorar, né? Você mesmo já vai por conta ali fazer todos esses corres. Então, acho que é muito disso, assim, da questão da segurança, do que você, com quem que você consegue se comunicar, as iniciativas que você consegue puxar, né? Que não tem tanto a ver com metodologias, o quanto que você conhece disso. Eu acho que o júnior e o pleno, ele está aprendendo ainda muito disso. Quais as técnicas, quais as metodologias, os processos. O sênior, ele vai... acho que o plus dele é muito do soft skill, né? De como que você lida com pressão, como que você lida com comunicação, como que você consegue, né, se comunicar ali com stakeholders de senioridades, enfim, e de áreas completamente diferentes, situações muito cabeludas. Eu acho que é muito disso, assim, a calma, sabe, que você vem trazendo também pelo passado ali que você já passou quando você era júnior, quando você era pleno. Querem complementar, gente? Dar os seus 2%? Eu acho que é exatamente isso, Leide. E a gente tem 2 minutos, nós conseguimos. Não sei se o Douglas tem algum complemento que ele caiba em 1 minuto. Não, acho Palavra que só final. para a gente terminar de uma forma mais alegre, o Júnior fica desesperado, o pleno dá um jeito e o pleno dá um jeito e o sênior vai tranquilo. Quando você tiver mais ou menos esses estágios da vida, você vai saber aonde você está, tá? Diante de uma situação de emergência, é isso. O Júnior desespera, o pleno vai tentar dar um jeito e o sênior está tudo sob controle, na maioria dos casos. Mas por dentro a gente tá ansioso pra Ah, caralho. sim, Gente, Vamos aí, gente. eu nunca tenho tudo Né? sob A gente controle. só tenta manter a calma por fora, para não desesperar ninguém, mas por dentro a gente também tá bem ansioso. A gente parece, mas não tem nada sob controle, a verdade é essa. É. boa, gente. Queria agradecer a todo mundo que está ouvindo a gente, sabe? A Leide também, o Douglas, que, nossa, tipo, eles me ajudaram tanto esses dias, e a gente se ajudou, e a gente se brigou, a gente falou, não é por aqui, não é por aqui, eu errei o horário, tipo, foi uma confusão. Mas deu tudo certo, e a gente vai marcar essa segunda rodada. Eu espero que a gente tenha ajudado. E a gente vê como a gente consegue comunicar todo mundo. Obrigada, galera. A gente vai tentar Obrigada. ainda ali. A gente vai passar o link para todo mundo, quem quiser rever também. Depois a gente ir trocando uma ideia. Nosso LinkedIn também tá ali, né? Quem quiser adicionar, trocar uma ideia depois ali. Perfeito. Valeu, pessoal. É isso, gente. Muito obrigado a todos. Obrigada. E estamos aqui à disposição e a gente já vai começar a pensar no 2 já. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite, descansem. Descansem.